Todo esforço intenso gera cansaço. O que gera estresse é esforço sem sentido. Qual é a diferença entre cansaço e estresse? Quando você trabalha em algo que te eleva, que te faz gostar do resultado, que te leva a reconhecimento, não só financeiro, mas também reconhecimento, né, do teu trabalho, da tua condição, da tua honra, isso pode até te cansar, mas não te estressa. Afinal de contas, todo esforço intenso gera cansaço. O que gera estresse é esforço sem sentido, isto é, aquele que eu não enxergo o propósito. Dou até um exemplo concreto. Jogar uma hora de futebol, para quem o faz, cansa, mas não estressa. Dançar a noite inteira cansa, mas não estressa. Ter um projeto que você precisa se dedicar com intensidade, cansa, mas não estressa. Levantar de madrugada para apresentar um jornal desde as 6 horas da manhã, cansa, mas não estressa. Quando estressa? Quando você não sabe por que está fazendo aquilo, ou não quer fazer, ou acha que não estão reconhecendo o que você está fazendo. Aliás, eu te dou outra medida. Como é que você distingue cansaço de estresse? Na hora que acorda. Se você acorda, por exemplo, amanhã, às 6 horas da manhã, e quer dormir mais um pouco, isso é cansaço. Se você não quer levantar, é estresse. Um soldado do Corpo de Bombeiros, em qualquer região do Brasil, ele acorda de madrugada e parte das vezes passa o dia, por exemplo, infelizmente, mas ainda bem, retirando pessoas do meio de ferragens, em acidentes. Mas nem por isso o salário que ele recebe, que é muito pequeno, é suficiente para impedi-lo de querer fazer aquilo. Portanto, o reconhecimento financeiro, ele tem um peso, mas ele é um peso relativo. O que vale é eu achar que aquilo que eu faço, independentemente do retorno até que tenho, que ele seja algo que me honra, me eleva, me faz gostar de fazer. Evidentemente, uma das maneiras de reconhecimento é salário, mas quando é comemorado, quando eu tenho meus méritos trazidos à tona, quando eu sinto como importante aquilo que eu faço, a coisa mais gostosa da vida é ganhar a vida cuidando de vida. Ganhar a vida cuidando de vida. Tem gente que o faz numa empresa que lida com alimentos, numa empresa que lida com segurança de saúde, numa atividade de docência. Portanto, o que me faz crescer não é só o retorno pecuniário que tenho, mas, acima de tudo, o que me faz me reconhecer. Isto é, me faz bem fazê-lo. Não significa que não canse. Um mau chefe, ele perturba a minha capacidade de reconhecimento. O mau chefe não é aquele que é eticamente maldoso. O mau chefe é aquele que não sabe gerir direito. É aquele que corrige ofendendo, orienta humilhando, que não tem clareza de qual é o caminho que se deva seguir. O mau chefe não é só aquele que me xinga. Esse aí é mal educado, acima de tudo. O mau chefe é aquele que, antes de mais nada, impede que aquele grupo de pessoas que atua junto, que ela tenha, naquilo que faz, alegria. Não necessariamente não tenha cansaço, mas tenha alegria. Uma vida automática, robótica, servil. No mundo corporativo, no mundo das empresas, um trabalho que me leva a ter uma intensa atividade não pode retirar de mim a consciência do porquê eu estou fazendo aquilo. Isto é, mesmo que eu tenha que o tempo todo, como disse você, matar um leão por dia, enquanto eu me preparo para enfrentá-lo, a esse leão, eu preciso pensar, em nome do que faço isso? Por que é que eu faço? O faço porque isso engrandece a minha condição econômica apenas, ou além da econômica me faz ser uma pessoa que se sente bem na colaboração, na partilha da vida na comunidade, aquilo que a gente chama, claro, de filosofia de vida. Não apenas e tão somente, eu vou insistir nessa ideia, um modo robótico de vida, em que se faz o que você tem que fazer. E agora eu vou chegar à palavra que é usada desde o século XIX para quem trabalha sem sentido: alienação. Uma pessoa alienada é aquela que faz sem entender a razão, que atua sem perceber o motivo, que é inocente e útil na mão de outras pessoas. E no mundo corporativo, é claro que eu tenho que matar os leões diariamente, embora hoje seria absolutamente incorreto, né, matarem leões em qualquer outro lugar, só no campo da simbologia, mas ainda assim, eu não posso fazer com que eu imagine que só isso eu faço, isto é, que eu me reduzo a ser um exterminador de leões. Nós não estamos só no mundo veloz, nós estamos também no mundo apressado. Por exemplo, eu quero velocidade na hora de ser atendido por um médico, mas eu não quero pressa na consulta. Eu quero velocidade na hora de sentar para almoçar, mas eu não quero pressa na refeição. O que hoje alguns jovens chegam no mundo do trabalho corporativo é com pressa.
É diferente de velocidade. Velocidade é um sinal de perícia quando você faz algo. Pressa é um sinal de incompetência. Assim como paciência é uma perícia estratégica. Lerdeza é sinal de tolice. Por exemplo, fazer lerdamente é diferente de fazer pacientemente. Um jovem que chega tem que ser formado para a paciência. E formado para a paciência é dizer a ele algo que parece aviso antigo de trem, né, em estrada de ferro, que é pare, olhe, escute. Tenha senso de urgência, mas pare, olhe, escute. Isto é, preste atenção nas coisas antes de sair agindo de forma intempestiva. Nossa obra se constrói com dedicação no tempo, com as outras pessoas, mas acima de tudo, com a capacidade de fazer com respeito e alegria. Nossa grande vantagem é que não nascemos sabendo e podemos saber outras coisas que ainda não sabemos. Isso significa, para usar uma expressão do Humberto Eco, que eu sou uma obra aberta. Eu sou uma obra aberta. Ainda bem, a educação continuada, o processo de ensino contínuo é um sinal, repito, de inteligência no tempo. Quem acha que já sabe o que precisa saber, se alguém... Olha a palavra agora, que você gosta que eu use a palavra perfeito. Perfeito em latim é feito por inteiro, feito por completo. Perfeito é aquele que já está concluído. Só tem um tipo de ser humano perfeito, o cadáver, porque ele não consegue. Olha que mais. Coisa interessante. No entanto, no passado se usava o último dia do ano, que no caso era 28 de fevereiro, para pensar sobre a vida. Os antigos, no mês de fevereiro, usavam o final do ano para pensarem sobre o que tinham feito e o que deveriam fazer. Nós passamos a fazer isso com dezembro. Quando se aproxima 31 de dezembro, alguns e algumas têm o hábito de pensar naquilo que fizeram. Isso é típico de algumas religiões, entre elas o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, que tem uma ideia muito forte na vida. Tenha você ou eu religião ou não, há uma questão séria nessas religiões. Elas têm uma coisa chamada juízo final. O que me assusta na ideia de juízo final não é o fato de ser final, mas o fato de ser juízo. Que na crença dessas religiões, insisto, acredite você ou não, essa é uma questão tua privada, há algo decisivo. Elas acreditam que ao final da tua existência, a divindade vai te chamar no canto e falar, vem aqui para um particular. Seguinte, durante a tua vida, por que é que fez o que fez? E por que é que não fez o que não fez? Aliás, por que é que fez o que fez do modo como fez? E por que é que deixou de fazer o que deveria ter feito? Essa é uma pergunta séria. Os cristãos construíram, a partir da influência judaica, uma percepção. E essa percepção ela se consignou na ideia também de juízo final no último livro da Bíblia dos cristãos, que é aquele que fala do fim, que é o livro da Revelação ou o livro do Apocalipse. E se você observa, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 15 e 16, os cristãos escreveram: Deus vomitará os mortos. Deus vomitará os mortos. Aliás, a frase completa é: porque tu não és quente nem frio, hei de vomitar-te. Olha que frase forte. Conhece gente morna? Gente que não é quente nem fria, gente que é mais ou menos, que é quente ou frio não, que não cheira nem fede. Sabe gente morna? Morna no trabalho, morna na comunidade, morna na prefeitura, morna na câmara, morna na escola. Morna, não é quente nem fria, gente que não tem compromisso. Mais ou menos compromissado, mais ou menos competente, mais ou menos servidor, mais ou menos religioso, mais ou menos político, mais ou menos. Deus vomitará os mornos. Sabe aquela pessoa que é morna? Morna no casamento. E aí, como é que tá o casamento? Tá ruim com ele, pior sem ele. Morna na comunidade. E aí, como é que tá o debate em Campinas sobre a política? Vamos levando, né? E aí, lá na prefeitura, vamos ver o que dá. E a escola, como é que tá? Não sei, vamos ver, falta pouco para aposentar. Deus vomitará os mornos. Gente que é morna na amizade. Você vai apertar a mão dela, com licença, ela dá só a pontinha do dedo. Você aperta aquela minhoca desmilinguida. Você vai abraçar, a pessoa abraça meio de lado, meio parece que tem nojo. Sabe gente que economiza afeto? Pessoas que esquecem que afeto e conhecimento é uma coisa que se você guardar, você perde. Gente que é morna na cidade,
morna no casamento, morna no serviço público. Morna, não é quente nem fria. É morna na religião. Conheço gente, por exemplo, que vai a um culto ou uma missa. Um dos meus sobrinhos é pastor presbiteriano aqui em Campinas. Às vezes a gente brinca, né, sobre isso, curiosamente, porque tem gente que vai a um culto ou uma missa e escolhe o horário da missa, por exemplo, pelo tamanho rápido que ela tem. Se eu vou à missa das 10, naquela igreja que o padre faz uma missa rapidinho, então vai para quê? Ou você acha que teu Deus é tonto? Você chama ele de todo poderoso e ele não sabe que você escolheu uma missa curta. Atenção, Deus vomitará os mornos. A vida é muito curta para ser pequena. E nesta hora, uma das coisas que dá inutilidade, superficialidade a uma vida é aquela em que a pessoa não percebe e nem pensa qual é a obra que ela tem. Eu, quando era secretário de Educação na capital, percebi um dia uma coisa muito interessante. Todas as vezes que um secretário vai visitar uma escola, e secretário de Educação visita escola todo dia, quem que ia comigo? Meu assessor, de chapa dourada, junto com a segurança. Entrava na escola, tinha banda, tinha salgadinho, a gente era levado para a sala da diretoria, as crianças cantavam a aquarela do Toquinho. Eu tenho trauma até hoje de tanto ouvir a aquarela do Toquinho. Dava 2, 3 vezes por dia. Um dia eu falei isso pro Toquinho, eu falei, Toquinho, eu adoro tua música, mas eu tenho trauma dessa. Quem que ia comigo? A pessoa já convertida. Isto é, aquela que era do projeto político, que tinha entrado no mandato. E, portanto, já estava previamente convencida de qual era a finalidade do que se fazia. Quem é que não entendia direito o que fazia? O servidor do dia a dia. No andar que eu era secretário, lá no fundo tinha uma cozinha, onde ficava Dona Maria, sim, uma pessoa real, que fazia café o dia inteiro para servir no gabinete do secretário. A gente vai recebendo pessoas e tomando café. No mesmo andar, lá no fundo, ficava um rapaz que tirava cópia xerográfica. No andar de baixo ficava a contabilidade, onde se fazia nota de empenho. Sabe o que a Dona Maria achava que ela fazia na Secretaria de Educação? Café. Sabe o que o rapaz que tirava cópia xerográfica achava que fazia na Secretaria de Educação? Tirava cópia xerográfica. A moça que fazia nota de empenho achava que o trabalho dela era fazer nota de empenho. O que ela não tinha visão da obra. E por isso eles estavam na rotina do dia a dia. Não havia um entusiasmo. Um dia eu decidi mudar essa lógica. E decidi que em vez de ir comigo visitar a escola, com banda, com merenda, com criança, com tudo, em vez de ir quem já estava convertido, era melhor levar pessoas do dia a dia da secretaria. A primeira que foi comigo foi Dona Maria. Uma novidade. Primeiro, andar no carro do secretário. Segundo, no banco de trás. Terceiro, joelho com joelho. E ao chegar na escola comigo, chegar lá na escola, em vez dela ir fazer o café e servir, ela ia ser servida. E ela entrava e via a banda, e via as crianças, e via a reforma da escola. Vocês não fazem ideia. Quando Dona Maria voltou, a partir dali era outra Dona Maria. De repente ela entendeu uma coisa, que o que ela fazia na Secretaria de Educação não era café, era educação. E aquilo que ela fazia, que o jeito dela de fazer educação era fazer café, virava escola, criança, cidadão atendido. No dia seguinte ela viu o rapaz do Xerox que passava o dia inteiro naquela máquina fazendo aquele gesto. E ele ficou boquiaberto, porque ele não fazia ideia que o que ele fazia não era tirar cópia, o que ele fazia era educação escolar. E o jeito dele fazer educação escolar era nos ajudar, tirando cópia. Vocês precisam ver a moça, né, que fazia nota de empenho. Ela imaginava que a tarefa dela era passar o dia ali fazendo nota de empenho. Quando ela viu que as notas de empenho viravam reforma, criança, comunidade, criança brincando, estudando, ela ficou boquiaberta. O que ela não tinha entendido? O propósito. O propósito. Isto é, qual era a obra dela? A obra não era fazer nota de empenho, era construir educação escolar numa comunidade. Usar os recursos de maneira adequada para elevar a vida. A partir dali, tanto faz quem era o governo. Por isso, vida com propósito. Algo que é muito perigoso, que é gente morna. Porque essa gente morna, ela, de maneira geral, ela acha que o que ela faz é só aquilo como um emprego. Isso é comum. Isso é comum, inclusive, a pessoas que no dia a dia, você sabe, eles argumentam que ele vai ser mais ou menos
mas também pelo salário que me pagam. Você já imaginou esse princípio aplicado ao corpo de bombeiros? Tua casa está pegando fogo, já apagaram a sala, a cozinha. De repente você olha e o bombeiro está enrolando as mangueiras, guardando. Fala, onde você vai? Ué, 5 horas, é o meu horário. Então, mas tá pegando fogo lá. Não, mas ó, é o meu horário, ó, me paga até essa hora. Já imaginou um cirurgião no hospital fazendo uma sutura de apêndice? Tem que dar 20 pontos na sutura ali no teu ponto de Mark Burns para poder fechar direitinho, porque não tem equipamento para fazer laparoscopia. O que ele faz? No 8º ponto, fala, vou parar aqui mesmo, pelo que me pagam. 8 pontos tá bom já. Você já imaginou? Você sabe que há pessoas que se conduzem desse modo no cotidiano. Obviamente que eu não estou falando de trabalhar sem remuneração, estou falando de outra coisa. Da capacidade de entender o quanto que a vida é muito curta para ser pequena. E algumas pessoas se apequenam no modo como se relacionam na atividade que desenvolvem. Por isso, volto eu aqui a uma questão: qual é a tua obra? Quando você se for e você se vai, o que vai ficar?